Vou dar mais uma boa noite aqui para todos que estão aqui. A gente continua hoje a nossa reunião. Nosso assunto foi uma pergunta da Ana Júlia. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a segurança da salvação, né? A Ana Júlia perguntou se um crente, né, uma pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo, pode perder a salvação. Então a gente viu algumas coisas. George, você lembra o versículo que você postou? George, que a gente não conseguiu ler. A gente talvez podia ler ele também. Eu nem lembro, viu, irmão? Acho que era Acho que. Romanos. Foi Romanos? Ah, sim, Romanos 3. Romanos. Se você quiser falar um pouquinho também, fica à vontade. Ajuda aí. Você quer ler, Jorge? Pode ficar à vontade. Sim, eu posso ler aqui. Então vamos lá. No caso, eu acho que eu tinha mencionado de Romanos 3, a partir do versículo 11. Deixa eu conferir aqui. Versículo 9, né? Então, criança, aqui Paulo ele vai falar sobre a verdadeira natureza, né, do homem natural, de toda a humanidade, antes de conhecer a Cristo. Ele começa aqui falando, né? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E aí Paulo ele explica mais, né? Por isso, nenhuma carne, ou seja, nenhum homem, nenhum ser humano, homem, mulher, seja lá quem for, será justificado diante dele, né, diante de Deus, pelas obras da lei, né? Seja ou fazer o bem ou fazer caridade, porque isso está na lei também, né? Que é amar ao seu próximo. Quando a gente faz o bem a alguém, está amando ao próximo. É um cumprimento da lei, né? Mas aqui está dizendo claramente, nenhuma carne ou nenhum ser humano, nenhum homem ou mulher será justificado diante de Deus pelas obras da lei.
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Lembrando também, criança, né, que a lei aqui, ele está falando, né, no caso, é toda a lei que foi dada ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, né? São mais de 600 leis, fora os mandamentos, e tinha que cumprir tudo perfeitamente, sendo que se a pessoa, né, ou o homem ou a mulher, errar em uma daquelas leis ali, ele seria culpado de todas as outras, né? Então tinha que cumprir tudo perfeitamente para ser, vamos dizer assim, aceito por Deus. Mas nenhum ser humano é capaz disso. Só o nosso Senhor Jesus Cristo foi capaz de vir a este mundo, né? Por isso ser Deus e perfeito, vir a esse mundo, se fazendo carne, ele pôde assim cumprir toda a lei perfeitamente sem errar em nada. Mas para nós seres humanos, né, pecadores, isso é impossível. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nenhuma carne será justificada diante de Deus, né, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Se o irmão Então, quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, irmão. certo, Jorge. Então aí, ó, como o Jorge leu aí, ó, nossa condição de todo ser humano a gente viu, já estudou, já passou lá naqueles versículos lá no Éden, da queda, pela desobediência de Eva, de Adão, por conta da desobediência entrou o pecado no mundo, entrando o pecado do mundo, todos, né, os homens, todos são descendentes, que são descendentes de Adão, né? Todos nós somos descendentes de Adão e de Eva. Foi o primeiro casal, teve filhos, os filhos teve mais filhos, os outros filhos teve mais filhos, e já chegou até a nós aqui. Então, todos os homens nascidos de Adão até aqui, eles têm, vamos dizer assim, esse vírus do pecado que entrou na humanidade lá pela desobediência de Adão. Então, todos nós, né, de alguma maneira, a gente é devedor de Deus. E Deus, ele é justiça. Deus não tolera o mal, né? Deus não pode ter associação com o mal. Por isso que ele ia condenar todos os homens a uma eternidade no lago de fogo. Todos os homens, porque todos pecaram. Não tem uma pessoa que não cometa pecado, né? Passou por essa vida sem cometer pecado. Somente uma pessoa em toda a história que teve aqui nesse mundo, ele entrou, viveu, saiu deste mundo sem cometer um pecado, porque ele é santo. Ele é Deus, né? E Deus é santo. E foi o Senhor Jesus Cristo. O resto, fora esse, todos, para onde a gente olhar, né? Todos são pecadores. E a gente tinha essa dívida, né? Contra nós, né, da parte de Deus, porque nós somos pecadores, estávamos em desobediência. E o que acontece? Eu falei que Deus é justiça, só que Deus também é um Deus amoroso. Lá fala, né, em João 3,16, porque Deus amou. E esse amor de Deus, fez com que ele não, não
desejasse que o homem fosse para uma condenação eterna. Então, o que que Deus tinha diante de si? Ele tinha que condenar o mal, porque ele é santo e não pode ter associação com o mal, mas ele tinha também o amor por suas criaturas, que lá no Éden cometeu um deslize, um ato de desobediência e precisava ser julgado. E aí ficou aquele, digamos assim, dilema. O que que se faz? Claro que Deus sabe todas as coisas, ele sabia exatamente o que ele queria fazer, né? Mas vamos voltar aqui nos pensamentos humanos. O que que eu faço? A mãe de João Miguel precisa castigar João Miguel porque ele fez uma travessura lá, né? Mas a mãe de João Miguel também ama João Miguel. Como é que ela ia, né, corrigir a travessura de João Miguel sem ter que castigar João Miguel, demonstrando seu amor por João Miguel? Como é que ela ia resolver esse problema? Aí entra aí o Senhor Jesus Cristo. O que que Deus fez? Para não ter que castigar a nós, o que que ele fez? Ele mandou o filho dele aqui, o filho dele veio a este mundo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, e o castigo que ele tinha que aplicar em nós, porque nós desobedecemos lá no Éden, por Adão e Eva, o que que ele fez? Ele aplicou no filho dele. Então aí agora a gente, graças ao que o Senhor Jesus, né, suportou por nós ali na cruz, a gente ficou livre dessa conta. O Senhor Jesus pagou essa conta para essa dívida por nós. Era para cada um de nós esse castigo, uma eternidade no lago de fogo. Aí o Senhor Jesus foi lá na cruz, recebeu de Deus, que é justo e não pode ter associação com o pecado, o castigo que era para nós e nossa dívida nós ficamos limpos. Nós quem? Todos os que creem que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para pagar pelos nossos pecados, porque tem também aqueles que não creem nisso. Falam, não, isso aí é uma história, eu sou gente boa, eu pago minhas contas, não faço mal a ninguém. Então esse aí não crê que é um pecador perdido e precisa de um salvador. Ele acha que ele pode, né, por ele ser uma pessoa do bem, não roubar, não matar, não cometer aquelas coisas, né, que a sociedade considera é, injustiça, ele tem direito do céu. Esse aí ele acha que ele pode se salvar, mas ninguém pode se salvar senão através do perdão dos pecados pela obra de Cristo na cruz. Então, é nisso que nos dá, que a gente volta lá à pergunta de Ana Júlia, se um crente pode perder a salvação. Por que que não pode perder a salvação? Porque eu não conquistei a salvação, né? A salvação não dependeu de mim, foi o Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo e recebeu o castigo que era para Ana Júlia. O que Ana Júlia ia receber, no final das contas, e todos os homens iam receber, era uma eternidade de sofrimento no lago de fogo. Mas como o Senhor Jesus veio e recebeu no lugar dela esse castigo que ela iria receber no final de tudo, o Senhor Jesus já recebeu, Ana Júlia ficou livre desse castigo. Não tem mais castigo. Salvação é garantida pela obra de Cristo na cruz. Então, existem duas coisas aí. A certeza da salvação, essa é a nossa parte. E a garantia da salvação, essa aí é a parte que depende de Cristo, né? A certeza da minha salvação, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, é pela palavra de Deus que diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Pode até colocar lá, ó, Atos 16, 31. Como a gente sabe que a gente tem um Deus que não mente, que a palavra dele é verdade, é verdadeira, né? A palavra do homem, ela está sujeito a mentira, a engano, a voltar atrás. A gente pode falar uma coisa hoje, amanhã a gente já acha que não é mais aquilo, a gente volta atrás. Mas a palavra de Deus é uma só. O que ele diz, ele cumpre. Então, se ele está dizendo aqui, ó,
E eles, versículo 31, amarelinho, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se Deus está falando isso aqui, e eu sei que Deus não mente, e se eu creio que o Senhor Jesus Cristo pagou pelos meus pecados e perdoou todos os meus pecados, então eu tenho certeza que eu estou salvo, porque Deus diz que se eu crer no Senhor Jesus Cristo, eu serei salvo. Olha aí como é que tá. Claro, claro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ah, mas eu não tenho que andar corretamente, eu não tenho que pagar minhas contas, não fazer mal a ninguém, ajudar os pobres, visitar os doentes, para Deus ficar, para Deus ficar feliz comigo e aí assim ele me dá salvação? Não, porque aqui a palavra de Deus não fala nada disso aí, de fazer o bem, de andar corretamente, de visitar doente, de respeitar o pai, de respeitar a mãe. A mãe não fala. A palavra de Deus fala que a única condição para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Aqui não fala fazer o bem e será salvo. Aqui não fala pague suas contas e será salvo. Aqui não fala dê esmola ao mendigo e será salvo. Nada disso a gente encontra na Bíblia. A única coisa, a única condição para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, por que que um crente, voltando novamente, a pergunta lá de Ana Júlia, não perde a salvação? Porque ela foi dada, né, pelos, por Deus a nós pela obra de Cristo. Ah, então eu vou fazer uma pergunta agora. Quer dizer, então, que está garantido. Nada pode tirar isso de mim, eu já estou salvo, Cristo pagou pelos meus pecados. E se acontecer, porventura, eu cometer um pecado, e aí, o que que acontece, Eric? Então, eu sou um salvo, e aí eu tropeço, peco, eu vou perder a minha comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor, ela implica na nossa alegria de estar com o Senhor, a nossa certeza da nossa salvação, de estarmos em paz com o Senhor, de estar em paz com Deus Pai. E quando a gente peca, infelizmente essa comunhão ela é quebrada. E aí a gente cai em tristeza, a gente se sente longe do Senhor, mas é isso aí que vai acontecer com um salvo, quando ele porventura peca. Ele não perde a salvação, porque a salvação ela foi um presente dado de Deus. Então, um presente a gente quando a gente dá para uma pessoa que a gente gosta, a gente não toma de volta. Então, um presente, Deus jamais ele tiraria de nós. Mas o que que acontece quando a gente peca? Porque Deus ele não tem comunhão com o pecado. Então, quando a gente cai, né, em algum erro, a gente se afasta de Deus. Porque para estar diante de Deus, a gente tem que estar em comunhão com Ele, santos, né? Andando em santidade. Mas quando a gente peca, a gente acaba saindo, né, da presença de Deus. E aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir ali reconhecer aquilo que a gente fez para que o Senhor vá lá e restaure a nossa comunhão com Ele. Mas a nossa salvação, uma vez que ela nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, ela nunca poderá ser tirada. E uma outra coisa também, que todo... Existe duas coisas com o ser humano, né? Ele é antes... Seu microfone acho que parou, Elton. O microfone de Otto ficou mudo, parece, foi? Foi. Ô, Elton, se você não estiver conseguindo falar, tenta sair e voltar de novo. Pode ter sido algum bug aí. E agora, Agora sim.
Então, vamos lá. Estava falando assim, ó. Tem uma coisa. Quer ver? Eu vou pedir dar para pôr lá em João, Evangelho de João. E aí que estava falando aí, ó. Vamos ver um versículo, o capítulo acho que é 1, versículo 12. Deixa eu ver se é isso aí. É, isso daí, ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Então, todos quantos receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a pessoa, no momento em que crê no Senhor Jesus Cristo, ele sai da posição de somente ser uma criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Ele entra na família de Deus. Então, nós aqui, todos nós que cremos, nós somos a família de Deus. Nós temos agora um pai, né? E aí, Eric estava explicando isso aí, ó. Quando a gente faz uma coisa errada, agora a gente tem um pai que não tem associação com o pecado, como a gente falou, Deus é santo, ele não pode tolerar, né, o pecado, ele precisa julgar, né, o pecado, porque ele não pode ter associação com o pecado. Quando a gente comete o pecado, o que que acontece? A gente precisa confessar a Deus, né, que a gente pecou, que a gente errou, como um filho que faz uma coisa errada, que sabe que o pai não queria que fizesse e se arrepende e fala assim: não deveria ter feito isso, meu pai não gosta disso. Aí vai lá, pai, fiz tal coisa assim assado, sei que o senhor não gosta, não vou fazer mais, né? E aí o pai vai entender que o filho está arrependido e perdoa ali o filho, e aí a partir daquele momento o filho procura não fazer mais aquilo que sabe que o pai não gosta. E assim somos nós. Nós não perdemos a nossa salvação quando se acontecer da gente pecar, quando a gente comete um pecado. Nós não perdemos a salvação. Nós, como ele explicou, nós perdemos a nossa comunhão, né, que é aquela alegria de da gente andar com Deus feliz, de consciência, com consciência boa, que estamos andando corretamente, não estamos desobedecendo, não estamos sendo rebeldes contra nosso Pai, que é Deus, né? E aí a gente tem comunhão com Ele através da leitura, da Bíblia, a gente estudos que a gente faz assim, oração, todas essas coisas que um andar de um cristão com o nosso Pai. Então, ao Filho, que é nós, quando nós cremos, que nós passamos a fazer parte da família de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Quando a gente peca, o que pode ocorrer? Uma disciplina também. Então, quando o nosso pai ou nossa mãe, por exemplo, a gente faz uma coisa errada, o que que ele faz? Reclama. Às vezes, se chegar à necessidade, ele pode até bater na gente, quando a gente é desobediente, rebelde. Ele está falando uma coisa lá para Ana Júlia, não faça isso, que eu não quero que você faça isso, não saia na chuva, não ande descalça, não. E a Ana Júlia está teimando e fazendo. Aí o que que mamãe ou papai faz? Fala uma vez, fala duas, fala três. A Ana Júlia não corrige aquilo que ela está fazendo errado. Uma suposição que eu sei que a Ana Júlia é obediente, não faz essas coisas, Eric. Aí, Alexandre ou a mamãe precisa ir mais longe um pouco e disciplinar a Ana Júlia. Aí vai escolher lá um castigo lá. Fica sem celular, levam as palmadas, alguma coisa lá que eles julgarem que seja necessário. Da mesma forma, Deus é com a gente. Se a gente já salvo, né, fomos perdoados todos os nossos pecados, não estamos como os incrédulos lá, esperando o castigo, o lago de fogo, a condenação eterna. Já estamos livres, felizes, esperando o Senhor Jesus vir nos buscar para passar a eternidade com Ele. A gente recebeu esse presente que é o livramento dessa condenação tão terrível que é o lago de fogo.
ainda assim a gente quer pecar, fazer uma coisa tão que Deus tanto condena, que é o pecado, né? Aí a gente sabendo disso, que tudo que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz, que não foi só aqueles pregos na mão, coroa de espinhos, aquelas chicotadas que ele levou, né? A humilhação que ele passou, as pessoas falando dele, não só foi isso que o Senhor Jesus sofreu. O Senhor Jesus sofreu o castigo pelo pecado de todas as pessoas. Então, quando o mundo é mundo, todos os pecados é como se Deus fosse pegando o pecado de cada um e enchendo assim numa, num recipiente assim, fosse acumulando, 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 e Deus tem muito ódio de pecado. Só que Deus foi acumulando o pecado de todas as pessoas que já nasceu e já morreu nesse mundo, e quando ele teve que julgar esse pecado, ele julgou tudo no Senhor Jesus Cristo. Então, toda a ira de Deus contra o pecado, ele derramou em 3 horas que o Senhor Jesus passou ali naquela cruz, sofrendo por causa do pecado meu, de Dal, de Eric, de Adalto, de George, de todos nós. 3 horas, a gente não sabe o sofrimento que foi para ele suportar esse castigo, mas ele foi lá e pagou isso aí por nós. Aí depois do Senhor Jesus ter sofrido tanto, Deus ter pegado a coisa que ele mais amava, que era o filho dele, ter colocado nessa situação para pagar uma conta que não era dele, era nossa, ainda assim a gente quer pecar, aí o Senhor fala, não pode, vou ter que dar umas palmadas. Então, como o pai de Ana Júlia, a mamãe de Ana Júlia, faz com Ana Júlia quando Ana Júlia insiste em andar errado, ela não vai deixar de ser filha, como a gente também não vai perder a salvação. Mas a gente vai ser disciplinado ou castigado por Deus, né? Tem várias formas que Deus, como nosso Pai, usa aqui neste mundo, né, circunstâncias para castigar a gente. Ele tem as formas dele, os meios dele, né? Quando a gente, mas isso tudo é amor. É o pai de Ana Júlia preocupado com ela, não querendo que ela fique gripada, andando descalço. Ele pede para ela pôr a sandália, ela insiste em andar descalço. Ele sabe que ela vai ficar doente, né? Vai ficar, vai sofrer com a doença. Então, como ela não quer, né? Ela insiste na desobediência. Ele precisa disciplinar, por quê? Porque ele ama ela e não quer que ela contraia uma doença. A mesma coisa é Deus assim com nós. Ele ama a gente e ele sabe que o pecado que a gente está ali insistindo vai levar a gente a ter um prejuízo na nossa vida. Alguma coisa ruim vai acontecer com a gente se a gente insistir no pecado. Então Deus, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai e disciplina a gente, castiga a gente para a gente interromper aquele curso de pecado que a gente está andando. Por quê? Porque ele é nosso Pai e nos ama. Somente isso. Mas nossa salvação continua garantida, independente se eu pecar. Então, sabendo disso, que Deus pagou, né, através do Senhor Jesus Cristo, um preço tão alto para nos livrar da condenação eterna, né, é por isso, por gratidão, por amor e temor também de Deus, que eu devo buscar evitar a qualquer custo o pecado. Se, por acaso, acontecer ainda assim, aí eu não posso fingir que não aconteceu, não tem jeito. Se eu fingir que não aconteceu nada, eu pequei, fingir que não aconteceu nada, sigo a vida, o Senhor, né, o Deus, ele vai me disciplinar. Eu devo ir diante do Senhor e falar. Lembra a parábola do filho pródigo que fala assim: Pai, pequei, ele assumiu, fiz besteira, fiz coisa errada. E aí lá fala que o pai pegou ele, deu banho nele, botou uma sandália nova, alimentou ele, fez uma festa para ele, porque o pai ama o filho. Não muda nada essa condição aí de amor. Então, quando a gente peca, a gente recebe isso. Na verdade, é uma disciplina, não é isso, Eric? É isso mesmo. Tem até um versículo em Hebreus 12, versículos 6 e 7, que fala exatamente sobre isso aí. Então, puder colocar aí para a gente. Então, Deus fala assim, a palavra. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, olha só aí a pergunta. Então, qual é esse filho que passa dos limites, que faz alguma coisa que o pai não se agrada e o pai não vai lá e não corrige? Então, assim é o nosso Deus. O nosso pai, quando a gente faz alguma coisa que não está do seu agrado, ele vai lá e nos corrige sim, porque ele é pai. Porque se nós não fôssemos filhos, seríamos bastardos. E aí a gente não teria disciplina. E é isso que fala aqui no versículo 8, ó. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, sempre que nós, salvos, né, por algum motivo, nos deixarmos levar pela nossa carne, né, e acabarmos pecando, o Senhor, ele vai nos disciplinar para que a gente volte a ter a nossa comunhão com Ele, porque é da alegria do Pai que nós estejamos com Ele, em alegria, em comunhão. É o desejo do nosso Pai. Então, para nós estarmos com Ele, o nosso Pai vai fazer o quê? Vai nos disciplinar e vai nos trazer de volta para estar nas suas mãos. Então a gente vai voltar à pergunta de Ana Júlia. Vou começar aqui com Ana Júlia, que fez a pergunta, uma pergunta muito boa. A gente aprendeu aí, né, que a salvação é dada e uma vez que é dada a uma pessoa, né, nunca mais é tirada. Está garantido, selado, comprado, pago, não tem mais como, nem se eu quisesse me perder mais, não tinha como. Meu destino agora é o céu, não tem mais volta. Por quê? Porque o Senhor Jesus me resgatou, me comprou, pagou pelos meus pecados, me perdoou, me selou com o Espírito Santo, então tá tudo feito, tá consumado. Então, vou perguntar para Ana Júlia, um crente, Ana Júlia, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, teve seus pecados perdoados, pode perder a salvação? O que você acha? Eu acho que não. Não. Ana Júlia acha que não. E João Miguel, será que João Miguel entendeu? Você acha o quê, João? Uma pessoa que o Senhor Jesus pagou pelos pecados dele, não deve mais nadinha, nadinha. Tá tudo pago, tá limpo de seus pecados, purificado de seus pecados. Você acha que essa pessoa pode perder a salvação e ir para o lago de fogo? Não. Claro que Não, isso é impossível. Como a gente viu aí alguns versículos, vou pedir, dá para colocar, para a gente finalizar, já está chegando nosso horário. Acho que João 5:24, para a gente ler esse último versículo. Ô, Elton, foi esse versículo aí que eu conheci o Senhor. Ó, tá vendo? Já deu a certeza, né? Que já veio com a certeza junto. Olha aí, ó. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, isso aí é o Senhor Jesus falando, ó, crê naquele que me enviou, tem, olha aí, ó, tem a vida eterna e não, olha o não aí, bem grande, ó. Imagina esse não de todo tamanho, assim, ó, gigante, ó. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí está a garantia, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que dá para nós segurança. Então, se Dal perguntar assim para mim hoje, se tu morrer agora, tu vai para onde? Aí eu posso dizer com toda certeza. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei também se eu vou morrer, porque o Senhor pode voltar antes. Nem a certeza da morte um crente não tem, sabia? Agora, a certeza que o crente tem é que ele vai estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor garantiu para ele isso aí, ó. A gente pode nem morrer. Se a pessoa falasse que as pessoas costumam dizer assim, a única coisa que a gente tem certeza é a morte. Mas não é isso, porque a gente não tem certeza da morte. Se o Senhor voltar hoje, a gente não morre, a gente vai ser arrebatado.
Então, nem isso a gente tem certeza, mas a certeza da salvação a gente tem. George, fica à vontade, pode falar. Só mais uma passagem, irmão, também, que está lá em Romanos 8:39, que nos dá essa bendita certeza também. Parte do 38, né? Aí nós podemos dizer assim também com toda certeza, né? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, olha que garantia aí, maravilhosa essa aí, ó. Nada, nada, na dica de nada pode tirar o crente das mãos do Senhor. Nada, ele fala aí, ó. Nem anjos, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada. Estamos garantidíssimos. George também colocou um versículo, 1 Coríntios 15:51, se dá puder pôr aí para a gente ler. E aí a gente já finaliza. Foi Leones. Foi Leônidas, aliás, perdão. Vou ler esse. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Aí Leone falando do possível arrebatamento que pode acontecer para nós e a gente não experimentará a morte. Se o Senhor voltar antes, né? A gente espera sempre isso para hoje. E aí a gente não experimentará nem a morte, nem essa certeza de que vai morrer, a gente não tem, mas a gente tem certeza da salvação. E Ana Júlia perguntou ali se a gente deve pedir perdão e continuar quando a gente comete um pecado. É que já explicou aí, a gente deve confessar, né? Admitir que pecou, porque quando o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados lá na cruz, quando ele nos perdoou de todos os nossos pecados, é todos os nossos pecados. O que eu cometi, o que eu vou cometer amanhã, depois de amanhã, ele pagou já por todos. Senão ele tinha que ficar vindo e morrendo de novo. Aí, quando ele terminasse o sacrifício dele, e a Ana Júlia cometesse um pecado, ele teria que voltar para se sacrificar por aquele pecado que a Ana Júlia cometeu. E aí, como a gente peca toda hora, todo dia tem alguém pecando, então o Senhor Jesus teria que ficar sofrendo o castigo por cada pecado o tempo todo. Mas ele recebeu o castigo por todos os pecados, o do passado e o do futuro. O que, se Ana Júlia cometer um pecado daqui 20 anos, se o Senhor não voltar, esse pecado de Ana Júlia já está perdoado. Então, se já está perdoado, porque o Senhor Jesus perdoou todos os pecados, o que Ana Júlia cometeu e os que Ana Júlia ainda for cometer, se cometer, já está perdoado. Então, se já está perdoado, eu não preciso mais pedir perdão, mas eu preciso confessar, como o Eric explicou aí, falou aí. Eu preciso confessar. O que é confessar? Admitir. A gente chega diante de Deus em oração e admite: Pai, pequei. E aí, abandona aquilo que está fazendo de errado, confessa que errou, que está fazendo errado, pede ajuda, né, ao Senhor, pede ajuda a Deus para não deixar que a gente continue naquele caminho e procura sair, abandonar, andar, né, de maneira que agrade a Deus. É isso aí, confessar. Então são 9:06, passamos um pouquinho aqui. Eric, mais alguma coisa? George, Dal? Tá na hora de quê? Mimi. E quer dizer o quê? Dormir. Isso aí.
Dal sumiu hoje. Dal fugiu. Cadê Dal? Tô aqui só na manutenção. Olha ele aí, ó. Quando some assim, tá na cozinha comendo escondido para não dividir com nós. Não, ele tá lá naquela areazinha na cadeira de balanço, olhando pro céu, igual o Michel falou.